Hoje é um dia especial, porque é um dia que Deus preparou para que nós estivéssemos aqui, escutando a palavra. Deus preparou para que nós saíssemos da nossa cama, que hoje está uma briga, né? Eu digo aqui, na verdade, uma briga para poder largar a cama, motivação depois do feriado. Mas uma coisa eu quero te dizer, parte dos que estão aqui, para não dizer quase todo mundo, tem a ver hoje com essa palavra. Deus colocou no meu coração, o título da mensagem é Buscar primeiro a Deus. Amém? Esse é o título da nossa mensagem do dia de hoje. Por quê? Porque é uma coisa que Deus falou comigo nessa semana, e muitas vezes a gente pensa, para, reflete, mas não age como, né? A gente escuta a palavra, acha que a palavra é bonita, acha que a palavra é para nós, mas às vezes nós não fazemos o que está escrito na palavra. A gente sempre acha que não, essa palavra é para outra pessoa, não é para essa pessoa que está aqui. E hoje eu quero te dizer que essa palavra é para você que está aqui. Quando nós somos crianças, nós temos vários sonhos, né? Sonhos de ganhar alguma coisa, sonho de ganhar um brinquedo, etc. Aí a gente vira adolescente, aí temos outros sonhos. Quando nós casamos, nós temos outros sonhos. E aí nós estamos no dia de hoje, aqui, uns mais na frente, né? Tipo Álvaro e afins, né? Outros mais jovens, como eu, né? Pastor Jefferson. Enfim, cada um está num tempo na sua idade. Mas existe uma coisa em que todos nós temos, independente da idade. Nós temos aquele negócio de buscar. Sempre nós queremos alguma coisa. E Deus está te dizendo nessa manhã, buscar primeiro o meu reino. Vamos lá, Mateus 6, versículo 33. Você tem os sonhos, você sonha, você busca os teus sonhos, mas Deus está te dizendo nessa manhã que os teus sonhos, as tuas bênçãos, elas chegarão até você, desde que o teu coração esteja com uma outra motivação. Vamos lá, Mateus 6, versículo 33. Versículo 33 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Essa é uma passagem super conhecida, e é uma passagem do que Deus está falando para nós hoje. Nós buscamos muitas coisas. Nós buscamos carro novo, nós buscamos uma casa, nós buscamos um apartamento, nós buscamos prosperidade, nós buscamos o cônjuge, ou o tanquinho, ou a tchutchuquinha, nós buscamos um monte de coisa. Só que Deus está falando para você nessa manhã uma coisa: buscar primeiro o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero te dizer? Foca em fazer as coisas que o reino tem pedido para você, aquilo que Deus tem pedido para cada um de nós. É isso que Deus está falando, para que nós venhamos a nos focar. Às vezes nós temos a obra, nós sabemos que precisamos pregar o evangelho, nós sabemos que tem um vizinho que de repente precisa escutar uma palavra, nós sabemos às vezes de uma pessoa que precisa de uma visita, e às vezes nós ficamos prorrogando a coisa. E Deus está falando assim: não prorroga, busca o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Foca no reino, foca nas coisas de Deus. Coloca uma coisa para você buscar: Senhor, eu quero fazer o teu reino. Senhor, eu quero participar do teu reino. Porque eu participar, amados, entenda uma coisa, não é do pastor Fábio só. Eu tenho um pedacinho de uma engrenagem de um todo, mas você tem o seu pedacinho. Você tem o seu vizinho, você tem o teu parente, você tem a pessoa que trabalha do teu lado, você tem uma pessoa que você encontra todos os dias. Essa pessoa, quem vai falar de Jesus para ela é você, não sou eu. Pode ter certeza de uma coisa. Amém? E quando Deus está falando de buscar, começa a buscar: Senhor, o que eu posso fazer do teu reino? É oração, é intercessão, por exemplo, é trabalhar no infantil, não sei, é no louvor, também não sei, mas alguma coisa eu tenho certeza, Deus vai te responder qual é o buscar do primeiro reino dos céus. Amém? Às vezes nós chegamos na igreja e nosso único objetivo não só é buscar aquilo que tem no
nos afligir, aquilo que está nos incomodando, aquilo que a gente está precisando. Se é um emprego, que seja um emprego, se é dinheiro, que seja dinheiro. E a gente começa a vir na igreja e a nossa oração, ela simplesmente foca numa coisa: a minha bênção. Mas não é o reino, é a minha bênção. Amém? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. E tinha uma época que eu fazia o trabalho com crianças. Eu fazia todo sábado de manhã, das 8 a 1 mais ou menos, era o trabalho dessas crianças na comunidade. Então a gente chegava lá, tinha que acordar cedo, 7 e pouco, para estar 8 horas na igreja, e beleza, glória a Deus, aleluia. Uma hora a gente deixava os semi-anjos lá na comunidade e voltava, né? Beleza, aí chegava no domingo, eu tinha que ir pregar. Só que isso começou a ficar um final de semana e o outro também. E aí eu comecei a falar: pô, meu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado eu tenho que fazer o trabalho da comunidade, e no domingo eu tenho que pregar a palavra. E aquilo eu comecei a falar: puxa vida, eu não estou tendo mais tempo nem para fazer as coisas que eu tanto gosto em casa, né? Tipo, trocar uma lâmpada, né? O vaso agora que está quebrado lá em casa, tem que arrumar. E aí eu comecei a falar: Deus, me ajuda, pô, não tenho tempo para mais nada. E eu comecei a me incomodar com isso. Por quê? Porque eu não tinha tempo para sair, eu não tinha tempo para ficar com a minha família, eu não tinha tempo para viajar. E chegou um dia, Deus foi muito claro comigo: vai vir um tempo de descanso para você, mas buscai primeiro o reino. Amém? Então existe um tempo, amados. Deus fala para você: busca o meu reino, busca a minha presença. Amém? Porque Deus está sedento em querer ouvir a tua voz. Glória a Deus. Deus foi tão bom comigo, cara, que me deu um punhado de aluguel. Olha que maravilha. Qualquer coisa que acontecer lá em casa, eu ligado para o meu punhado. É o pastor Jefferson. Eu tenho um negocinho aqui para fazer em casa, mas eu nunca falava isso para ele, né? Primeiro eu falava: você está afim de comer alguma coisa aqui em casa? Aí fazia um negocinho qualquer dia lá, e eu aproveitava: cara, ó, dá uma olhada nessa tomada aqui, ó, dá uma olhada nessa massinha aqui, ó, olha essa porta, tem uma porta camarão que a gente precisa arrumar lá. Pior que ele foi em casa esse final de semana, eu até esqueci de mostrar a porta camarão para ele. Olha que vacilada aqui dentro. Mas glória a Deus. Então Deus cuida das tuas coisas enquanto você cuida das coisas de Deus. Amém? Mas o teu coração tem que estar onde? Nas coisas de Deus. Deus vai dar um jeitinho e vai cuidar de cada um dos seus detalhes. Amém? Porque Deus não vai deixar você para casa destrambelhada, para a tua vida destrambelhada. Deus cuida de cada uma das suas coisinhas. Amém? Vai ficar pensando: não, mas se eu não fizer, não vai acontecer. Amado, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer para você. Amém? Abra aqui comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1. Eu estou te falando isso, amados, porque quando a gente começa a ter um coração em querer fazer a obra, Deus começa a abrir a porta para você, cara. Escuta o que eu estou te falando. Quando eu mais trabalhava com o reino, mais as coisas fluíam na minha vida. Os projetos começaram a acontecer na empresa, as coisas começaram a andar na empresa. Eu comecei a receber um destaque maior na empresa, naquilo que eu estava fazendo. E todo projeto eu sempre pedi para Deus: Deus, esse projeto não é meu, esse projeto é o Senhor que vai fazer. Porque quem me deu a inteligência, a sabedoria, sem dúvida é Deus. Por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha se esforçado, por mais que você tenha se aplicado, uma coisa eu vou te dizer, amado: Deus te dá uma habilidade, um dom diferente para você fazer. Amém? E as coisas começaram a acontecer de uma forma assim, bem diferente no trabalho, bem diferente. E quanto mais você faz as coisas para Deus, mais a coisa vai andando na tua vida. Tenha certeza dessas coisas. Eu quero te dizer nessa manhã: se desgruda dos seus problemas e comece a se aplicar no reino. Amém? Pastor, mas eu estou com um monte de coisa para fazer, amado. Deixa Deus resolver, amém? Glória a Deus. Existe uma coisa que nós crentes temos que começar a usufruir e a usar: é o poder de Deus. A gente fala tanto do poder de Deus, a gente fala tanto das coisas de Deus, mas a gente não usufrui das coisas de Deus. Por quê?
nós achamos que Deus ou não vai fazer, ou nós não confiamos em Deus. E aí você toma um negócio para você. Não, deixa que eu cuido. Estou falando para você nessa manhã, deixa que Deus cuide. Amém? Deixa que Deus cuida. Comece a fazer a obra. Comece a fazer a obra que você vai ver Deus descortinando as coisas para vocês. Gálatas 5, versículo 1, versículo 15, perdão. Gálatas 5, 15. Desculpa aí, viu, Marcos? Falei errado para você. Gálatas 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não seja. Não, é isso aqui não. Esse versículo não. É o 5,15, não, o 5,5. Gálatas 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Por que Deus está falando conosco esse versículo, amados? Existe uma coisa que às vezes nós ficamos pensando, é sobre nós fazermos a justiça. Às vezes nós chegamos no reino derrotados. Às vezes nós chegamos na igreja humilhados. Às vezes nós chegamos na igreja sem a esperança. Eu estou te falando nessa manhã, busca o reino, porque Deus é o teu juiz. Amém? Deus é que vai te justificar daquilo que você foi injustiçado. Deus é aquele que vai te justificar perante os seus inimigos. Deus é aquele que vai te colocar em honra diante dos teus inimigos. Amém? Mas uma coisa eu quero te dizer: busca primeiro a Deus. Não busca primeiro se defender, não busca primeiro falar, se justificar, se explicar, porque às vezes Deus pede para nós um tempo de silêncio. Algumas vezes já aconteceu isso comigo. Você chega, você quer falar, você quer se justificar, você quer se explicar, e aí já aconteceu aquele caso do cara não querer te escutar. Já aconteceu daquela pessoa falar assim para você: depois a gente conversa, porque eu não quero conversar com você a respeito desse assunto hoje. Deus está falando com você nessa manhã uma coisa, amados. Busca o reino, deixa essas coisas. Vai chegar o momento certo que Deus vai te dizer assim: agora é hora de você se ajustar com a sua outra metade. Agora é hora de você se ajustar com aquela pessoa. Agora é hora de você falar a respeito daquele assunto. Amém? Eu sempre falo para todo mundo, amados, deixa Deus fazer a justiça dele. Às vezes nós, no nosso ímpeto, nós queremos fazer a justiça. Às vezes nós queremos dar um jeitinho na coisa. Ora, você chega, você fica indignado, você fica irritado. Por quê? Porque corre sangue aí na tua veinha. Você tem sentimentos. Você não tem vontade de às vezes estrangular alguém. Você não tem vontade às vezes de chegar e falar um trem bom para alguém. Ou não. Ou só eu que penso essas coisas. Só eu que penso em chegar e dizer assim: seu abençoado. É só eu que penso nessas coisas. Amado, cada um de nós tem vontade de dar uma fritadinha em alguém. Amém? Mas eu quero te dizer nessa manhã: busca o reino, que Deus vai te justificar. Amém? Busca o reino, que Deus vai fazer as coisas para você. No momento certo, Deus vai te dar uma oportunidade. Deus vai te dar um momento de você poder falar. A busca. Glória a Deus. Amém. Às vezes nós trocamos muito o reino de Deus por outras coisas. Às vezes nós pensamos assim: eu tenho tantas coisas para fazer em casa, e eu já escutei essa frase mais de uma vez: eu vou procurar fazer as minhas coisas. Você já escutou isso de crente? Eu vou procurar fazer as minhas coisas, porque as minhas coisas não estão acontecendo, porque as minhas coisas não estão andando, porque as minhas coisas não estão abrindo. Eu já escutei isso de um monte de crente, um monte. E tem hora que às vezes eu mesmo tenho vontade de fazer essas coisas. Às vezes eu fico com vontade: não, vou começar a fazer as minhas coisas. E aí Deus faz o negocinho dele. E Deus está falando uma outra coisa nessa manhã: buscar o meu reino, que o restante eu dou tanto. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente fica preocupado com a conta de amanhã. Às vezes a gente fica preocupado com aquilo que a gente tem que fazer amanhã. Só que Deus está falando para você: se ele voltar hoje, e aí?
Cara, se ele voltar hoje depois do almoço, eu tenho certeza que Deus vai voltar depois do almoço. Por quê? Porque primeiro ele vai deixar a gente comer o churras, para depois poder levar a gente com a barriga cheia para a glória, amém? Tenho certeza que Deus não vai levar a gente de barriga vazia mais, amém? Mas uma coisa eu tenho certeza: se Deus voltar hoje à tarde, amados, amanhã a conta já era. Para que você está se preocupando com amanhã? Aí você fala assim: pastor, mas eu já fiz esse teste e aconteceu que amanhã veio, o boleto venceu. Eu pensei, e eu vou pagar você? Também que esse velho leva para cima de mim. Eu vou te dizer algo, amados: a cada dia o seu mal, amém? A cada dia o seu dia. Não sofra por antecipação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: não, eu acho que eu tenho que falar assim, assim, assim com essa pessoa. Eu falei: eu acho que não. Eu acho que o próprio Deus vai tirar essa pessoa, amém? Então, amados, deixa Deus fazer o trampo que é dele. Glória a Deus, amém? Estão me entendendo? Não fica aí, sabe, naquela sua agitação da alma, querendo você resolver a coisa. Deixa Deus fazer a partinha dele. Glória a Deus, amém? Eu vou te dizer uma coisa, olha só. Quando Jesus chamou os discípulos, você para pensar, né? Eu gosto de sonhar, eu sou José, né? Eu vivo viajando. Eu fiquei pensando assim, olha, Jesus chegou e chamou o Pedro. Pedrão estava lá no barco, né? Estava pescando, fazendo a sua atividade secular, a sua atividade profissional. Estava lá pescando. Quando ele chegou e chamou Pedro, imediatamente Pedro escutou a voz e falou assim: essa voz é diferente. Essa voz não é de um cara normal me chamando. Mas Jesus estava carne e osso, amém? Não veio uma voz do além e disse assim: Pedro, Pedro, vem dar um trampo comigo, não. Jesus mesmo falou com ele, amém? Usou a voz dele e chamou Pedro. Quando Pedro veio, para pensar. Pedro, ele vivia de um sustento. Ele vivia da pesca. Então ele tinha uma atividade profissional, ok? Quando Deus chamou Pedro, Pedro não se preocupou com o que ele ia comer amanhã. Pedro não se preocupou do que ele ia vestir amanhã. Pedro não se preocupou aonde ele iria dormir. E outra, Pedro não se preocupou aonde ele ia com Jesus, amém? Simplesmente ele falou: estou contigo. Se for para dormir na rua, eu durmo. Se for para dormir no estado, eu durmo. Se for para dormir na casa de alguém, eu vou. Se for até morrer por você, eu morro. Ele todo machão, né? Deu um ataque de testosterona nele. Depois, na hora que ele chegou, caiu na real de Jesus foi crucificado, baixou o hormônio rapidinho. Mas no primeiro momento, ele foi. E em nenhum momento diz na palavra que os discípulos se preocupavam com alguma coisa, amém? E o que eu quero te dizer nessa manhã? Que Deus vai te dar uma estratégia para você pagar o boletim de amanhã, amém? Deus vai te dar uma estratégia para você poder sanar a tua dívida. Deus vai te dar uma estratégia para abrir uma porta de emprego para você. Deus vai te dar uma estratégia, amado, para você sair de uma situação e para outra, amém? Glória a Deus. Então, para pensar. Se Deus é o Deus provedor, eu tenho que confiar nesse Deus. Glória a Deus, amém? Vamos lá, Colossenses 3, versículo 23. É uma coisa que nós começamos a ter que pensar. Deus conhece o nosso coração e Deus sabe como que é o nosso coração, amém? Quando eu falo que eu quero servir a Deus, quando eu falo que eu quero buscar ao Senhor, a primeira coisa que Deus faz, amado, Ele dá um raio-x de leitura no teu coração. Ele sabe por que você está na igreja. Por mais que você diga ao irmãozinho do lado, um exemplo: puxa, hoje eu acordei tão pentecostal, hoje eu acordei cheio da vontade, hoje eu acordei com a presença de Deus. Deus sabe de fato como é o teu coração. E quando a gente está falando de buscar, Deus está pedindo para a gente prestar atenção numa coisa. Olha só, versículo 23 de Colossenses 3: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor que estais servindo, amém? O que eu quero te dizer nesse momento, amados? Quando você for busca com a motivação certa. Existem algumas pessoas que estão no reino buscando
e isso é um fato, buscando um outro interesse. Por exemplo, né, vamos falar claro, alguns buscam na igreja para querer ter carta. Então, eu vou buscar, as pessoas vão ver eu trabalhando e tal, e aí o cara recebe a medalhinha do participante da igreja, né? E o cara busca ao Senhor, mas ele busca o quê? Primeiramente ser reconhecido pelas pessoas, porque ele quer um cargo. O cara quer um cargo dentro da igreja. E dentro da igreja, cargo, desculpa, é bucha. Vou falar a minha verdade para você, meu irmão. Você quer cargo na igreja? Recebe uma bucha e brinde. Porque é bucha. É uma bênção, amém? Mas é uma bucha. Os dois começam a beber, né? Deus é bom, bucha. E esse agradece. Muitos vão na igreja porque querem um cargo. Aí o cara entra dentro da porta ali, passa pela porta e fala assim: eu sou o diabo, primeira divisa, né? Quando o cara é promovido, né, para presbítero, aí aumentou as divisas, aí o cara já está quase capitão. Amém? Quando o cara vira pastor, e ainda não é o pastor principal, meu Deus do céu, já virou tenente-coronel. Com três estrelinhas. E eu quero te dizer nessa manhã que existem pessoas que buscam a Deus para ter um cargo. Sai desse portão de pertencimento. Glória a Deus. Outra coisa que eu busco a Deus, por causa do dinheiro. Tem gente que vem na igreja porque quer o dinheiro. Pastor, o que você está falando? A pessoa só está pensando na prosperidade financeira dela. Quer ver uma coisa? O cara está desempregado, o cara está sem dinheiro, aí ele vem. Meu, você faz culto em quarta-feira, o cara está lá. Culto das mulheres, o cara está lá. Culto da tarde da bênção, o cara está lá. Culto de sábado, o cara está lá. Culto de domingo de manhã, o cara está lá. Vem para a igreja, o cara está lá. O cara está na bênção. Aí você fala: Jesus, esse cara está mais crente do que eu e o Paulo junto, do que o Vlad. Somando os três, o cara está mais crente. Daí quando você vai falar com ele, ele já anda até assim. O cara está cheio, amados. Aí Deus vai e deu uma bênção, amém? Liberou. O que acontece com o irmão? Para de vir. Você conhece irmão assim? Você conhece crente assim? Eu conheço, ó, um monte. Muita gente vem na igreja buscar o quê? A bênção financeira. Porque começou a se vender Jesus de pedacinhos. Ó, vem para a igreja e acabou seus problemas. Eu vou falar para você: vem para a igreja que começa os seus problemas. Amém? Porque você começa a ser confrontado no caráter, você começa a ser confrontado nas atitudes, você começa a ser confrontado num país do jeitinho, mas não ser do jeitinho. Amém? Muitas pessoas vêm a buscar porque elas são interessadas em outras coisas. Quer ver uma coisa? Tem gente que busca na igreja as amizades, o network. E o que é as amizades? É as amizades que eu vou poder ter alguma coisa. Amados, sai desse corpo, amém? Quando eu for buscar Deus, eu tenho que buscar Deus porque eu amo Deus. Eu tenho que buscar Deus porque eu quero fazer para Deus. Eu venho buscar Deus porque arde no meu coração fazer algo para Deus. Amém? Para cada um de nós aqui, ó, Deus deu um talento. E quando eu estou falando talento, eu estou falando talento somente de habilidade. Eu estou falando, Deus deu uma porção de unção para cada um de nós. E Deus espera que cada um de nós venhamos a multiplicar isso que Ele tem entregado nas nossas mãos. Amém? Vem comigo aqui, ó, Mateus 25, versículo 14, que diz o seguinte: versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Grifa na tua Bíblia aí, amados, com a sua própria capacidade. Amém? Deus está falando para você que Ele te dá um talento proporcional àquilo que você pode fazer. Glória a Deus. 16, vamos lá. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5,
dizendo: Senhor, confiastes-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Grita na tua Bíblia isso daí, ó. No muito te pouco, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, e aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que se lhe dá, lhe terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa é uma parábola grande, uma das maiores parábolas que Jesus está falando. Mas tem algo aqui, amados, que eu quero que você entenda. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te deu uma habilidade. E aí você está sentado nesse teu cantinho e pensando assim: o que Deus está falando comigo? Eu não sei pregar, eu tenho vergonha de falar, eu não conheço a Bíblia, eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, eu não sei cantar, eu não gosto de criança, eu não sei orar. E aí você começa a achar um monte de coisa para você não participar de nada, amém? Tá? Mas continua aí sentado no culto. O que eu quero te dizer nessa manhã é que Deus te deu um talento. Não, pastor, mas eu não tenho talento nenhum. Não acredito nisso, porque para cada um de nós Deus deu um talento. Amém? E o que Deus está falando para você? Multiplica o talento que eu te dei. Um dia eu também estava sentado aí, e Deus me colocou, a primeira coisa que eu recebi na igreja foi ser intercessor. Falei, como o louvor não me aceitou, né, eles me colocaram na intercessão, para eu não ficar, eu acho que chateadinho e não sair da igreja. Amém? Mas enfim, meu primeiro ministério foi a intercessão. Eu vou te dizer uma coisa, foi uma bênção. Porque eu começava a orar, não sabia o que orar, mas por aí. Por isso que é bom ser intercessor, porque você ora sozinho. Se você estiver falando um monte de bobagem, só tem uma pessoa que está te escutando. Quem? Deus. E aí eu comecei a crescer na intimidade com Deus. E uma das coisas que eu aprendi foi sobre guerra espiritual. Outras coisas que eu comecei a entender, porque às vezes eu acordava com um sentimento que não era bem. Às vezes eu acordava triste, às vezes eu acordava abatido. Às vezes tinha um sonho muito louco que eu falava assim: Deus do céu, que sonho é esse? Não tem pé nem cabeça. Amém? Deus foi começando a me ensinar: isso é da igreja, isso é seu. Isso é da igreja, isso é seu. E comecei a crescer com relação à intimidade com Deus. Deus deu um talento. Ele falou assim: multiplique esse talento. Amém? O segundo talento que Deus me deu foi diaconia. Eu estava afim de ser diácono, não gostava de ficar nesse negócio de diaconia, abraçar. A gente gosta de abraçar, beijar a obra dele. Eu e o Brian, a gente dá um abraço mais de longe, assim, ó. Entendeu? Mas o aluno gosta de abraçar, pastor Gerson, né? Vai lá, abraça, começa a perguntar: e aí, como é que foi? Fala mal do cara, né? Já é tudo assim. Mas Deus deu o talento da diaconia e falou assim: aprende a servir, filho, dá um pedaço. Amém? Os meus primeiros meses de diaconia foi só, ó, tá nunca, vai trabalhar, vai servir, vai ser servo. Amém? E o que eu quero te dizer nessa manhã? Que Deus te dá o talento para você multiplicar. Amém? É que Deus falou do presbítero, do pastor, e agora nós estamos aqui para a glória e honra de Jesus. Amém? Deus tem para você também o talento. Não joga fora, irmãos. Não vai pensar: não, eu não tenho nada para fazer para Deus. Você tem. Você tem, porque para cada um de nós, Deus deu o chamado para cada um de nós. Deus deu uma atividade para a gente fazer.
Deus deu algo para a gente buscar e fazer no reino. Amém? Glória a Deus. Eu te digo mais, quando o negócio arde no teu coração, Deus te capacita para isso. Amém? Quando eu comecei o trabalho de comunidade, você acha que eu conhecia alguma coisa de comunidade? Fala a verdade, mas não sabia de nada. Vamos lá buscar as crianças, peguei o modelo de como seria, conversamos com outra igreja que já tinha um modelo para trabalhar com crianças da comunidade, falou, o foco é esse, o motivo é esse, e vamos que vamos. E no início eu estava tão contente, amado, porque eu não era o principal da comunidade, só estava junto com o pastor. Eu fiquei todo contente, eu falei, a bucha não é minha, eu estou aqui só de coadjuvante, estou só aqui no fundo. E Deus foi tão bom, que sabe o que aconteceu? Os pastores saíram no meio do caminho, tinham outras atividades a serem realizadas, e aí a bucha caiu aonde? Não pode. Cara, como que é difícil você levar um trabalho para Deus. Você cansa, você tem que falar com as pessoas têm TPM, tanto homem quanto mulher, tá? Não tem esse negócio, não, só mulher tem TPM, não, homem também tem. Tem dia que você vai falar com o homem só no coice. Fala, ô, Mical, está acontecendo o que hoje aí? Porque hoje cheio de testosterona hoje, o homem também tem isso, mas aí você tem que aprender a falar, você tem que aprender a conduzir o grupo espera que você uma direção. Amém? E tudo isso Deus foi dando o talento conforme a medida. E o que eu quero te dizer é, mesmo que você acha que você não tem um talento, Deus vai lá me dar o talento que Ele te dá. Amém? Glória a Deus. Eu não nasci pregando. Deus não me fez pregador. Deus fez pregador. Deus vai fazer você evangelista. Deus vai fazer você intercessor. Deus vai fazer você homem e mulher com o coração voltado ao Rei. Glória a Deus. Amém. Não joga o talento fora. Uma vez eu conversei com uma pessoa, vou falar quem, que hoje é diácono, e ele falou assim, pastor, eu estou chateadinho por causa do último ministério. Eu falei, ok, deixei ele falar, né? Primeiro aquela fala que eu te escuto. Falou, desmanchou e tal. Falei, então tá bom, vamos falar o seguinte agora. Deus está te dando talento novamente para você da diaconia. Você quer sim ou não? Amém? Cabe a nós usarmos talentos uns outros. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você é fiel no pouco, Deus vai te dar muito. Quanto mais você for fiel com Deus, mais Deus entrega nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Está entendendo, amados? Hoje é para você a palavra. Hoje é para você buscar. Hoje é para você usar aquilo que Deus tem para você fazer por bem. Glória a Deus. Amém? Pensa, né? Não tenho nada para fazer. Você tem sim algo para fazer para Deus. Começa a pensar, Deus vai começar a falar no teu coração. João, capítulo 15, versículo 1. Às vezes nós achamos que não estamos preparados. Mas o que eu quero te dizer é que Deus nos prepara para o talento. Amém? Deus vai te ensinando, vai te dando a unção para você poder fazer daquele teu talento a multiplicação. Uma coisa só eu te peço, irmão. Não vem com aquele negocinho, Deus me deu dom, Deus me deu talento, aí ele vai e entrega para Deus a mesma coisa que Deus deu para ele. Não faça isso. Porque a tua vida, mas às vezes tua vida está presa em algumas coisas, e eu vou te falar com propriedade disso daí. Porque Deus está segurando para ver se você se impulsiona no reino. Amém? Eu vou te falar de experiência minha. Tinha uma época que eu estava um pouco resistente a fazer algumas coisas. Estava meio, como é que se diz, o coraçãozinho mais duro a fazer algumas coisas. E aí aquele negócio, sabe quando as coisas não desenrolam para você? As coisas não acontecem. Chega dia, acorda dia, vem noite, acorda noite, e vai, e as coisas não se desenrolam. Quando eu tomei uma atitude de fazer as coisas definitivamente com o reino, o negócio vai e flui de uma forma diferente na tua vida. Amém? Para pensar agora, porque Deus está te dando um recado nessa manhã. Amém? João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta,
E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Essa é uma passagem conhecida. Nós, crente maduro, vamos falar o crente velho, do nome que você queira, você já escutou essa palavra. E eu vou te dizer uma coisa, ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira. Deus te entrega o negócio não multiplica, meu irmão, vai lá e corta você. Fala, não, pastor, Deus não faz isso. Mas eu vou te dizer por que Deus faz. Porque Deus quer que faça para Ele. E quando a gente começa a querer dar um benefício, Deus tira um e bota outro, cara. Simplesmente assim. Não, pastor, mas Deus não faz. Deus faz. Eu vou te dizer por quê, amado. Eu não estou te colocando o evangelho do terror. Entende em nome de Jesus. Sai desse corpo aí de coitadinho, batinho feio. Amém? Deus te entregou um negócio, falou assim, vai, faz. E não faz. Deus vai lá dar uma pedala. O cara não vai. Aí Deus usa a mula para falar com o cara. Amém? O cara também não vai. Deus chega a dar um sonho para a irmã, não sei o que, no coquinho. A irmã vai lá e entrega, o cara não faz. Aí Deus usa o pastor lá da igreja, vai lá e fala para o cara vai lá e não faz. Deus fala assim, não quer fazer, não tem problema. Tira, troca com o outro. Amém? O que eu quero te dizer é, Deus quer que você dê fruto. Deus quer que você multiplique o que Ele te deu. Deus quer que das tuas mãos venha multiplicar aquilo que Ele está te entregando nessa manhã. Amém? Deus está simplesmente hoje fazendo você relembrar as coisas. Porque quando eu montei a mensagem, Deus falou para mim, cada um deles já sabe o que tem que fazer. Cada um deles já recebeu a porção do que tem que fazer. Mas às vezes nós ficamos resistentes para querer fazer. Glória a Deus. Amém? Agarra o negócio, abraça o negócio, fica com ele, com o teu tesouro mais valioso que você tem. Porque aquilo que Deus colocou no teu coração, mas ninguém rouba. Ninguém vai roubar isso daí. Amém? Fica com ele, irmãos. Deus é tão verdadeiro com relação a isso, tão verdadeiro, que existe uma igreja que Deus está movimentando nessa terra, uma igreja que fale verdadeiramente do Evangelho, uma igreja que diga verdadeiramente a diferença entre o joio e o trigo, uma igreja que ame Ele, uma igreja que realmente vá e faça a obra que Ele está mandando a fazer, não aquela obra que vai dar merchan, aquela obra que vai dar televisão, aquela obra que vai dar um enroque, aquela obra que vai fazer com que o cara olhe e fale assim, nossa, uma igreja com 10 mil, 5 mil. Se um dia Deus nos levar para isso, amém, glória a Deus, aleluia. Se Deus falar assim, vai ser 50, vai ser 50. Mas uma coisa eu sei, Deus está separando uma igreja A da igreja B. E quando Jesus vier voltar, Ele vai buscar a igreja dele. Amém? Entenda isso, a igreja dele. Não é a igreja que se faz igreja. Amém? Você tem que estar inserido na igreja dele. Amém? Glória a Deus. Você sai hoje com o coração, amado, inflamado para fazer para Deus. Existe uma coisa muito interessante nessa passagem aqui, quando fala sobre ramos e enxerto. Eu fui estudar a respeito disso. Eu achei um negócio interessante, cara. Quando você começa a falar sobre oliveira, a gente fala lá da família das árvores. Eu não sou especialista em planta, não é muito a minha praia de ficar cuidando de planta, né? Mas eu fui estudar esse negócio da oliveira. E a oliveira é uma árvore que dura muitos anos, cara. Dura quase 2.000 anos. Você tem os zambujeiros, eu acho que é assim que se fala, zambujeiro. Zambujeiro é uma outra árvore parecida com a oliveira, que vive bem menos, mas ela é uma árvore dura. E quando você fala enxertado, você pega um galho de uma e coloca na outra, espera que floresça nessa outra. Só que todo mundo sabe que uma zambujeiro não adianta você colocar na oliveira, é uma árvore dura, seca, difícil. E o que Deus estava falando? Quando Deus enviou Jesus nessa terra, Deus deu uma parte para que nós pudéssemos receber a herança, chamada Jesus. Amém? Jesus, Ele veio nessa terra para que nós pudéssemos ser enxertados na promessa. Amém? E a promessa era para nós, lembre-se disso, a promessa era para o povo de Israel. Era o povo escolhido de Deus, Abraão, Jacó e assim sucessivamente. Não estava escrito lá, a promessa era para o Brasil. Está nisso daí. Mas existe um cara, o irmão mais velho, chamado Jesus,
que nos enxertou na promessa. E todo aquele que aceita está enxertado nessa promessa. Glória a Deus. Nós estamos nessa promessa. Nós estamos numa parte que Deus está confiando a nós para que nós venhamos a fazer para Ele. Amém? Último versículo, Jeremias 29. Hoje você possa sair, mano, com a certeza de uma coisa. Hoje vai ter que florescer o teu talento. Amém? Hoje vai ter que você ir até a sua casa, orar a Deus e falar assim: Deus, meu talento. Cadê o meu talento que eu vou multiplicar? Amém? Cadê o meu talento? Cadê aquilo que eu preciso fazer para Deus? Cadê aquilo que o Senhor quer que eu faça no teu reino? Amém? Aquele que ainda não sabe, que ele hoje vem orar, porque Deus vai falar contigo. Qual é o talento que Ele entregou nas suas mãos? Amém? Jeremias 29, versículo 12. Versículo 12 de Jeremias 29 diz assim: então me invocareis, passeis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Quando você busca, mano, essa palavra está dizendo o seguinte: quando a gente fala de buscar com todo o coração, Deus está falando assim, de buscar com a motivação certa. Amém? Quando você fala em buscar com um coração reto, um coração verdadeiro. Por isso que eu falei, quando você entra dentro da presença de Deus, Deus vai lá e passa um raio-x assim no teu coraçãozinho. Se tiver conforme a vontade dele, beleza, assusta. Se não tiver, Deus nem ouve a tua oração. Amém? Busca de todo o teu coração. Chega lá no teu quarto, na tua intimidade com Deus. Chega, Senhor, fala comigo. Senhor, qual o meu papel dentro do reino? O tipo de sorteio para mim dentro do reino? Eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu conversei com um executivo aí, profissional, não importa qual é a área. E esse executivo era o cara que ele não evangelizava, ele não pregava, ele não fazia panfleto, ele ia na igreja, ficava sentado, saía, e quase ninguém viu o cara. E eu fiquei meio grilado com esse cara. No dia que me contaram que esse cara era um empresário X, eu falei assim, não é possível. Porque nem a vestimenta do cara era uma vestimenta assim, tão glamourosa, para você olhar assim e falar que o cara tinha tanto dinheiro. Mas o cara era um cara usado no reino para investir no reino. Um cara com o coração voltado a investir no reino. Um cara que sustentou muitos missionários. Um cara que quando a igreja falava, vou enviar o Zezinho para Tóquio, o cara ia lá e colocava passagem para o Zezinho. E por que eu estou te falando isso, amado? Porque é um cara que entendeu que o chamado dele era ser provedor do reino. Amém? Que nós venhamos a entender qual é o nosso chamado dentro desse reino chamado Jesus. Agora uma coisa eu vou te pedir, não passe em branco. Não passe e ache que você não é para fazer. Tem gente que olha para si mesmo e fala assim, estou velho. Está vendo uma pinóia. Se tivesse velho, eu já tinha dado o teu tempo falando assim, saca ele e leva embora. Amém? Guarda isso na tua mente, cara. Tem gente que fala assim, ó, às vezes eu escuto. Os adolescentes falam para mim assim, mas você é novo, você nem falar. Velho, você tem toda uma comunidade do teu lado. Você tem o Instagram de todos eles, você tem o Face de todos eles. Você tem o Snap de todos eles. Cara, é só você que vai chegar neles. Você acha que eu, pastorzão, cabelo branco, vai chegar nos caras? Os caras vão dizer, ó, tem um vovô aqui falando comigo, né? Amém? Vocês têm uma capacidade de evangelizar 1000 vezes maior que a nossa. Você tem uma escola inteira, uma faculdade inteira para falar de Deus, cara. Pastor, mas eu vou ficar o tempo inteiro lá falando? Não. Mas Deus vai te dar uma estratégia nos céus para falar com os caras. Amém? Você tem que receber, dizer, ó, eu recebo também, recebo dom, glória a Deus, mas não vem com essa história de patinho feio, ninguém me quer, ninguém me diz,
ninguém me abraçou. Quem sou eu? O que eu vou fazer? Velho, sai desse porra. O diabo quer que você vive em loca de Jesus, com a cabeça enfiada na terra, meu. Sai disso aí. Amém? Tem um chamado para você. Fica aí esperando, ai Deus, o meu boleto, cara. Vai para aquele lugar. Deus vai te dar provisão, amém? Glória a Deus. Deus vai te dar graça para você pagar. O cara fica preocupado. Ai, meu carro, vou levar o meu carro. Vai para o carro, mas Deus vai te dar outro. Amém? Fica aí com a cabeça. Eu sei que é difícil. Eu sei que você fala assim, não, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a vida que eu tenho. Pensou? Entrega a minha casa porque não tem um aluguel. Vai morar com a sogra. Não, a gente ora junto antes, amém? Glória a Deus. Vai morar com a sogra. Que não tem. Eu fiquei 1 ano e 6 meses inteiro, liso. Amém? Ó. Até hoje vamos sacar com a sogra. Glória a Deus. Amém? Fica preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã Deus vai dar um jeito. Porque Ele é Deus. A parte que é dele, Ele vai ter que fazer. Somos nós, amém?